Deus preparou esse dia para fortalecer a sua fé, para tratar o seu coração. Para alguns não foi fácil chegar aqui, mas Deus estava no controle de tudo e não permitiu que nada o impedisse de estar aqui. Todos os dias temos que orar a Deus, pedir ao Senhor Jesus para nos guardar, nos proteger de todo mal, pois Satanás todos os dias faz planos para nos destruir e nos afastar da presença de Deus. Por isso Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, para que eu e você sejamos guiados por Ele. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Amém? Ele é conquistado por esforço. E a Bíblia fala que os que se esforçam se apoderam dele. Nós temos que nos esforçar todos os dias. Nós temos que nos esforçar. Tem dia que a gente não tem coragem de pegar uma Bíblia para ler. Mas todos os dias temos que ler ela. Tem dia que a gente não tem força para orar. Está desanimado, está cansado. Mas todos os dias nós temos que orar. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo na rua, a gente vê que a pessoa está passando por dificuldade, se nós tivermos uma oportunidade, nós temos que falar de Jesus para aquela pessoa. Se você tiver uma chance de falar, fale. Porque aquela pessoa foi Deus que colocou no seu caminho. Foi Deus que colocou ela no nosso caminho, na nossa frente. Nós temos que estar atentos ao sofrimento das pessoas, do povo. Nós temos que ser como médicos espirituais que diagnosticam problemas. De olhar para as pessoas e falar, aquela pessoa está passando por um problema, a pessoa está passando por isso. Identificar o mais rápido possível para poder ajudar aquela pessoa. Antes que seja o quê? Tarde demais. Já tive várias histórias de pessoas que passaram por esses tipos de problema. E se a gente não estivermos atentos, o mal leva. Porque quando ele percebe que a pessoa está gritando por socorro, ele já dá um jeito de cessar. Eu já me deparei por pessoas possessas no meio da rua, de não saber nem onde estava. Depois de uma oração, ela pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E a mesma coisa do rapaz. Então, quando a gente tem essa visão espiritual, a gente começa a ver que, por mais que nós temos problemas, nós temos lutas, tem pessoas que têm muito mais problemas que nós. E eu creio que nós temos condições de ajudar essas pessoas. Nós temos condições. Porque Deus, ele separa o povo dele para continuar o chamado que Jesus veio, que era o quê? Salvar a alma do perdido. Nós temos que ter esse desejo de querer ajudar pessoas. Um dia eu tinha um propósito dentro do meu coração. Eu ia para a igreja de carro e falava assim para mim, eu não vou para a igreja com meu carro vazio. Eu não vou. E eu dava um jeito de todo dia levar 2, 3 pessoas no meu carro. E aí, com essa vontade de querer ajudar pessoas, eu comecei a fazer a obra de Deus, né? E aí eu já não levava mais carro no meu carro. A gente dava um jeito, alugava uma van, ia para o bairro, ia para a igreja com a van lotada toda semana. Lotada de pessoas. Mas porque a gente via que o que Jesus fez por mim, tinha gente que precisava muito mais do que eu recebi dele. A cura que eu tive, a mudança de vida que eu tive, a libertação de vida que eu tive, me fez entender que se Deus fez aquilo por quem? Por mim,
Ele poderia fazer por muito mais pessoas. Então, nasceu dentro de mim esse desejo de querer ajudar pessoas, de querer levar pessoas para a igreja, de querer transmitir esse Jesus para outras pessoas. E quando a gente cai para o mundão, pastor, já foi pastor missionário, né, pastor? Conhece a área aí? A gente entra em casas, você fala assim, meu Deus do céu, que situação de vida é essa que essa pessoa está vivendo? E às vezes a gente, com a palavra de Deus, curados, tratados, ficamos parados dentro da nossa casa, assistindo filmes, às vezes deixando de evangelizar. Não temos o prazer de transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. A gente perde muito tempo. Eu falo por mim. Às vezes, hoje, a gente fala assim, a gente perde tempo de falar para outras pessoas, presos no celular, presos na frente do computador. A gente pensa que não, mas alguns... Você para assistir um vídeo, quando você vê, você já assistiu 10, 15 vídeos seguidos, você já passou ali 1 hora e meia, 2 na frente de um celular assistindo uma rede social lá. E aí a gente para e pensa assim, eu fiquei aqui 2 horas, eu falei do amor de Cristo para quem? Se eu tivesse na frente do portão da minha casa, se eu tivesse no caminho do mercado, indo buscar alguma coisa, encontrado com alguém que pudesse ouvir uma palavra. O propósito de Deus para a nossa vida é nos salvar, mas Ele quer nos usar para continuar anunciando a palavra dEle, para alcançar mais vidas, para alcançar mais pessoas para Jesus. Porque se fosse para... Um dia eu falei assim para uma pessoa, se fosse para Deus me tirar de onde Ele me tirou, me limpar, me curar, me libertar, colocar o Espírito dele dentro de mim para eu ficar sentado. Eu falei para mim mesmo, Deus, se for para eu ficar sentado numa cadeira de uma igreja com tudo isso que o Senhor me deu, me leva. Acaba aqui essa missão. Já estou salvo, já tenho certeza da minha salvação, então me leva, me tira. Porque eu preciso abrir espaço da cadeira para mais um. Para quantas pessoas nós falamos de Jesus hoje? Quantas pessoas nós convidamos para vir até o culto semanal, amanhã? Foi para isso o chamado de Jesus. Tocar a trombeta. Anunciar o Evangelho. Anunciar a palavra. Tem pessoas gritando por socorro todos os dias. E o Espírito Santo, Ele quer nos dar a sensibilidade de identificar essas pessoas. Como nós encontramos isso? Buscando a Ele, pedindo a Ele, querendo ter um encontro com Deus, querendo ter um relacionamento íntimo, sincero com Ele. Quando nós alcançarmos essa plenitude dentro de nós, a gente consegue entender que a gente pode fazer mais pelo amor de Cristo para as pessoas. Amém?